Boa tarde, seja bem-vindo no canal Joaninha Comenta. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e adicione o sininho. Hoje, sexta-feira, sextou plena. Por função do carnaval, Joaninha Comenta está aqui exatamente numa sexta-feira. Então, bora começar que aconteceu caminhão de coisas no Big Brother Brasil. Bora começando nessa notícia, falando sobre tudo que rolou na semana passada, depois da eliminação da Sara Andrade, e até hoje, de ontem, que já teve líder, né? Já saiu alguém, já teve barrada da festa. Bora falar tudo que rolou no Big Brother Brasil. Logo depois, né, no dia, né, depois do dia, né, anterior, no dia depois, né, a Sol Vega, né, então, assim, ela acordou porque ela foi prejudicada, a Milena, né, teve essa brincadeira de acordar todo mundo, né, de acordar o líder Jonas, acordar todo mundo, principalmente nos quartos, lá perto do líder, e principalmente sentiu incomodada, a Sol Vega sentiu e também saiu acordando também aonde que estava a Milena, mas os aliados dela. Aí, simplesmente, a Ana Paula se levantou, foi tirar satisfação, e também com o Babu, que estava lá, e virou aquela treta. Aquela treta, acima de todo. Aí, de repente, a Sol, ela passou um pouco do limite, e exatamente pegou pelo braço da Ana Paula, e deu aquela com força, né, de chamar, de machucar, alguma coisa assim. E ela, a produção viu e não foi diretamente, não foi muita coisa e deu a expulsão da Sol Vega nesse dia. Aí todo foi expulsão nesse momento, então foi a expulsão da Sol Vega, né, sobre Ana Paula. E logo depois, mais tarde, teve a festa do líder Jonas. Aí ele barrou Milena. Nesse de eliminação, ele tinha um desenho, né, um cartaz de um desenho e o giz, e né, para desenhar de acordo com o desenho. A Milena desenhou, terminou a tempo e foi curtir a festa. Aí os aliados encontrou com a som do Rebeldes, que a Milena, ela é a fã do Rebeldes, então, e entrou exatamente nesse som, todo mundo curtiu junto com aliados. No outro dia, né, depois, né, da prova, e teve também, né, a prova do líder, e a prova do líder durou mais, uma prova exatamente tem que ficar no rodízio, antes disso, né, numa terça-feira, antes do eliminação, tinha aquelas brincadeiras, tipo de bloquinho de carnaval. Nesse bloquinho de carnaval, né, teve assim, quem ia pro Xepa, quem ia para... Durante, então, teve uma Samira, que estava nesse quesito, e teve troca, né, de Ana Paula para o VIP e o Edilson Capetinha para... Eu disse Capetinha para o Xepa. Então, trocou Ana Paula para o VIP e o Edilson Capetinha para o Xepa. Aí também teve essa dinâmica de imunizar, que foi o Babu e o Juliano. E o Babu, eles imunizaram a Milena, teve imune a Milena. E teve os três que também eram poder, que é o Breno Cowboy e a Solange Couto. Ele tinha que colocar em consenso para colocar alguém no paredão. Não foi isso que aconteceu. Então, por isso, eles não tiveram consenso. Todos os três foram para o paredão. Aí foi prova, né, do líder, e que prova da liderança foi aquela? Eles tinham que ficar rodando, né, de plataforma, cada de tempo, e eles tinham que tocar, tinha que ter um mestre lá, e o mestre tem que colocar o dado, nenhum tinha que escolher, tinha que banhar, tinha que sujar aquela banho de gosma em tempo todo. E logo de cara, teve primeiro eliminatório de cara, a Marcele tirou a Chayane, e ela ficou totalmente zoneada. E depois foi a questão, a Milena foi eliminada por Cowboy por isso, no dia seguinte, e ela exatamente bagunçou as coisas do Cowboy o tempo todo. Aí ficou em efeito, né?
e custou caro depois dessa eliminação. Aí depois disso, enfim, durante a prova, né, a prova terminou dentro dos três que estavam correndo, né, esses três, parou, e durante a prova ao vivo teve aquele jogo de acertos, de remessar. Do primeiro que fez mais pontos, os três que foram mais, foi o Jonas, Jordana e Gabriela. Aí o Jonas foi maior e ele eliminou Gabriela, e no desempate, quem era o líder da semana, e foi exatamente entre o Jonas e o Jordana. E Jonas venceu a mais, que teve mais ponto. Segunda vez consecutivas. E também aconteceu também ontem, mais prova do líder, e também aconteceu de novo, mais surpresa, e também dessa vez o recorde. E também tem lado, também teve esse, do outro dia, né, teve a prova. Quem também festejou antes disso, teve a festa animada. Quem festejou foi a Simone Mendes, que fez a festa de tua casa inteira. Antes disso, teve a prova do anjo, que a prova do anjo era mercado pago pelo tabuleiro. E foi um jogo acirrado, vários momentos de mestre de tabuleiro. Enfim, quem acabou ganhando foi a Gabriela. E ela teve um presentaço do anjo. Ele tinha que ir curtir o carnaval do Sandródromo, no primeiro carnaval, que foi do domingo, no carnaval. Sandródromo escolheu alguém, ela escolheu a Chayane para ir junto com ela. E teve, né, que durante, né, do Sandródromo desfile, tem uma plataforma lá em cima do camarote, que veio andar de cima, que onde as duas ficaram. Né, e elas foram vendadas, saiu de vendada da casa e foi até o carnaval, né, do local do Sandródromo de vendada, foi tirado de lá, e elas ficaram super felizes por causa disso, e viu o escola de samba em Rio na segunda-feira. Aí, durante a formação do paredão, foi o que mexeu. O Jonas indicou Marcelo diretamente para o paredão. Na formação da casa, quem era a maioria dos votos, foi a primeira ser emparedada, foi a Jordana. E logo em seguida, a segunda foi a Samira. Então, a Samira logo depois, e a Samira, Jordana, Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto, foi para o bate-volta. Bate-volta era o quiz. Era o potinho, né? Era o pote, né? Que era o quiz, né? Do pote que acertava, quem fazia mais ponto. Na primeira bateria, os quatro que ficavam mais primeiro, né? Então, os quatro foram o primeiro. Quem ficou por último, que garantiu o primeiro o paredão ali, foi a Solange, que se juntou com o Marcelo. Então, estava entre, né, de mata-mata, que estava dos cowboys, quem tinha, né, em premiação, né, quem foi primeira a salva foi a Jordana. E depois foi o jogo da memória. E quem jogou primeiro, quem acertou primeiro foi o Alberto Cowboy, foi o segundo seu salvo. E estava entre Breno e Samira. E o Breno se salvou, e a Samira que completou o paredão, super paredaço. Então foi o Marcelo e Samira e Solange Couto para o paredão. Na terça-feira foi a eliminação, e quem saiu foi o Marcelo. O Marcelinho saiu, foi o quinto eliminado do programa. Já teve também, né, a prova já teve a festa do líder Jonas. Mais uma vez a Milena foi abarrada, mas dessa vez que ela tinha que escrever, ela não completou a tempo e ficou lá. Teve choro, teve aquela coisa doida, e não voltou para a festa. Aí a Ana Paula não gostou, tirou satisfação que era e demais. E ontem teve a prova do líder, e como era 8, né, tinha um sorteio da dupla, a Marcele ficou de fora, então ela não teve dupla. Então a primeira bateria da dupla foi exatamente Alberto Cowboy e Jonas, e Babu Santana e Solange Couto. E também teve outra prova, e teve Gabi, e teve Milena versus Breno, e a
e Milena Desbreno e Maxiane Jordana, né? Samira e Chayane. Então, assim, a primeira dupla que se salvou foi o Jonas e Cowboy, e tava Samira e Chayane, foi logo seguida, e segundo, mas estava embaixo, bem perto aí de Jordana e Maxiane. Aí teve a segunda bateria, que foi o Breno Breno e Milena, Ana Paula e Gabriela, e também o Leandro Boneco e Juliano. Então, eles se completaram a segunda bateria. Quem foi para a fase final foi Alberto Cowboy Alberto Cowboy e Jonas, mais Milena e Breno. Aí eles tinham que remessar, quem tirava maior ia. Aí foi os dois que foram melhores e avançou na última etapa, que era Milena e o Jonas. E o Jonas, pela terceira vez consecutiva, conseguiu pela sexta coisa, e o líder da semana, o sexta semana do líder. Então, exatamente isso que aconteceu. E hoje, e tem exatamente um Sincerinho, né? Tipo, Sincerinho vai ter a festa também, e a festa que vai animar, quem será o astro que vai animar essa festa, e quem será a dinâmica desse lado, semana que vem eu vou falar tudo que aconteceu da dinâmica. Agora, sabe a novidade do Big Brother Brasil desse ano? Agora tem cartola do BBB. Se você pode montar um time do Big Brother Brasil, você coloca agora, né? Tá os 4 jogadores dentro da casa, à medida que for diminuindo gente dentro da casa, vai diminuindo a quantidade de pessoas para montar seu time. Então, desse lá, coloca 4, e esse 4 pessoas que tiver, ir para o anjo, ir para o líder, ir para o VIP, ir do lado, se colocar o a mais, vai aumentando os pontos. Caso você colocar, se um do seu time for eliminado, vai para o xepa, vai para o paredão, vai emparedado, vai diminuindo o tempo. Então, vai diminuindo os pontos. Então, é muito legal isso, faz isso. E tem a nova regra aí que tá vindo aí, tal de panelinha. E se você ainda não é cadastrado, né, do Cartola, então seja cartoleiro e monte seu time do Big Brother Brasil, do BB26. E até mais, embora pro próximo bloco, que também tá pegando fogo no próximo bloco. Bora pro próximo.